Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognósticos nesse dia 11 de novembro de 2024. Poucos jogos que teremos hoje. Rodadinha interessante hoje para a gente trabalhar. A gente tem muitas possibilidades, então aproveitando que o calendário é mais curto, vamos tentar fazer uma limpa aqui nessas partidas de hoje para trazer todas as opções para vocês. As melhores odds estarão lá no nosso grupo VIP, dicas exclusivas lá no nosso Instagram, @sexta de trade, meta de 1000 seguidores lá para a gente conseguir trazer para vocês um dos nossos guias e-books do grupo VIP de forma gratuita. Link também na descrição do nosso canal de cortes e também do nosso grupo gratuito. Lá a gente passa algumas informações pra galera, dicas extras, especialmente volta e meia a gente tá trazendo para vocês os melhores jogos over, os under, os mais perigosos para se trabalhar com pontos, sempre alguma coisa interessante que a gente traz uma fração do VIP lá pra galera ficar como aperitivo, mas também para ter conteúdo e informação para ser lucrativo. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, voltamos aos nossos palpites durante a semana, então assim, pra gente continuar, vamos com aquela força, então clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, vai ajudar muito a gente. Ontem a gente podia ter tido um dia melhor, o Anthony Davis ali acabou atrapalhando por conta da lesão dele, não jogando no último quarto os nossos resultados, mas ainda assim foi um final de semana interessante, um mês que a gente começou muito bem, mês de outubro também fomos excelentes, e volta e meia teremos aí dias ruins, isso vai acontecer, por isso é muito importante ter gestão de banca, e também não se esquecer que é um jogo para maiores de 18 anos. Então fica aqui as nossas dicas e bora falar de Chicago Bulls e Cleveland. A gente tem os Bulls jogando em casa, um time que joga no ritmo alto, vem se defendendo mal. A mesma história que eu digo sempre, porque é um time que vem respeitando muito os seus padrões. Nos últimos 10 jogos que eles fizeram, eles venceram 4 e perderam 6. Eles têm o Zach LaVine, um dos seus principais jogadores, como dúvida para hoje. E do lado dos Cavs, eles estão saudáveis, apenas o Strus, que está de fora desde o começo da temporada, não joga hoje. Mas o mais importante é que os Cavs vêm com seus principais pontuadores à disposição, e a gente precisa ficar de olho em duas coisas aqui. Eu acredito que os Cavs possam ser os vencedores dessa partida. Apesar de serem visitante, é o único time invicto que a gente tem na NBA até o momento, líder da Conferência Leste, enquanto o Chicago Bulls, se ficar de fora até de um play-in, eu não ficaria surpreso, como a Conferência Leste é muito fraca, eles podem até pegar esse play-in, mas é um time ali de meio de tabela para baixo no final da competição. Então a gente vai trabalhar com algumas possibilidades, acima de 113,5 pontos dos Cavs, para duplar com uma pontuação ali ou dos Rockets, ou então dos Nets, a gente já vai trazer as possibilidades para vocês, ou então um handicap aqui favorável ao Cleveland Cavaliers, menos 4,5 acaba achando muito alto, tá? Porque esse jogo caótico dos Bulls pode fazer eles perderem de muito, mas também pode fazer, caso eles estejam quentes, eles se aproximarem muito do placar. Então acho que um handicap de menos 3,5, menos 2,5 no ao vivo, pagando em torno de 1,50 faz sentido. Em relação a jogador, eu ficaria ali bastante de olho no Donovan Mitchell. É um dos principais pontuadores ali de transição que tem no Cleveland Cavaliers, e esse jogo veloz, rápido, com pouca defesa dos Bulls, principalmente jogando em casa, onde eles vão ditar o ritmo da partida, geralmente cedem muitos pontos de transição para os seus rivais. É um dos 10 times mais vazados em transição na liga, e o Donovan Mitchell é o jogador mais atlético desses Cavs para poder fazer esse tipo de pontuação, além de ser shooting guard, jogar na posição aqui 2, onde o Chicago Bulls é o terceiro time mais vazado da NBA para jogadores dessa posição e o quarto que mais cede bolas de 3. Então a gente tem todo um cenário aqui para os Cavs produzirem bem, acima de tudo ofensivamente, sem contar que o garrafão dos Bulls é um dos mais vazados da liga. Então a gente tem ali nessa formação dos Cavs com dois pivôs, Evan Mobley e Jarrett Allen, a possibilidade deles também pontuarem bem. Então vamos contar aqui com esse bom ataque dos Cavs, que é o melhor da NBA, e com essa defesa ruim dos Bulls, que é quase uma das 10 piores, além da gente estar falando de 2 dos 10 times mais rápidos da liga. Com velocidade a gente tem muitas posses de bola por minuto para poder conseguir uma pontuação mais alta, para poder confiar numa boa pontuação do Cleveland. E para a gente fazer essa duplinha, para a gente fechar aqui para vocês acima de 113,5 pontos dos Cavs, a gente pode ou trabalhar com a pontuação dos Nets aqui, que eu considero que está bem baixa e possível, apesar deles não serem um ataque de elite, acima de 97,5 pontos, fechando essa odd em torno de 50, beleza? Mas para finalizar aqui do porquê que a gente acredita que os Cavs possam pontuar bem, eles têm 122,7 pontos de média nessa temporada, superaram 113,5 pontos, né? Eles fizeram 11 jogos na temporada, superaram 113,5 pontos em 9 dessas oportunidades, ficaram abaixo contra os Nets, ficaram abaixo aqui contra o New York Knicks e também contra o Detroit Pistons. Então, corrigindo, em 8 jogos eles conseguiram superar os 113,5 pontos. E os Bulls nos últimos 10 jogos sofreram 120,3 pontos de média para os seus rivais. Aqui recortamos todos os jogos deles nessa temporada, eles só sofreram menos de 113,5 pontos, 2 vezes, uma delas controlando o Magic, que nesse momento da competição é um dos 10 piores ataques da liga. Beleza? Agora fechamos aqui Cleveland e Chicago Bulls. Vamos falar aqui de Pelicans e Nets e a gente já volta para Rockets e Wizards, que também tem outra possibilidade para a gente duplar bem. O ataque dos Nets não é grande coisa, mas é um ataque de meio de tabela, tá? Um ataque ali que está na 16ª colocação
por 100 posses de bola. É também um ataque ali que joga num ritmo lento, então eu tomaria bastante cuidado nisso, não só eles jogam lento, mas os Pelicans também. Porém, eu acredito que os Nets são favoritos para essa partida, e quando você tem certo favoritismo, ou seja, vantagem no placar no final do jogo também, você ainda consegue alguns pontos extras com faltas que são forçadas pelos rivais, que estão tentando se aproximar do placar. E eu acho que os Nets são favoritos porque eles vêm saudáveis, Ben Simmons é a única dúvida. Do outro lado, a gente tem de titulares fora Zion Williamson, DeJounte Murray, Herb Jones, CJ McCollum. 4 titulares. E aí os dois principais reservas desse time, o Hawkins e também o Trey Murphy, um deles está de fora e um deles é dúvida, mas mesmo esse que é dúvida, no caso do Trey Murphy, ele vai estar fazendo a estreia dele na temporada hoje, caso ele jogue. Então ele está muito tempo fora das quadras. Eu acho que os Nets, mesmo jogando como visitante, é um time que pode vencer essa partida. Eu tomaria bastante cuidado, porque apostar em vitória de visitantes em excesso pode ser um perigo. Eu já acho que os Cavs vão vencer. Mas o Brooklyn Nets, eles têm um histórico muito positivo, né? Eles deram trabalho para os Cavs e para os Celtics, que hoje são os dois melhores times da Conferência Leste. Venceram o Memphis Grizzlies 2 vezes, venceram o Chicago Bulls e perderam para os Pistons. Aí sim, manchou o histórico deles, mas eles venceram os Bucks e deram muito trabalho aqui para os Nuggets, perdendo apenas no overtime, na prorrogação. Enquanto que do outro lado a gente está falando de um Pelicans que vem sendo terrível. Nos últimos 8 jogos, apenas uma vitória contra um time que se encaixava muito com o jogo deles, que é o Indiana Pacers, um time que sofre muitos pontos para alas e alas de força, e é a posição do Brandon Ingram e do Zion, que são os melhores jogadores do time disponíveis naquela partida. Se não me engano, até o Zion, não tenho certeza se ele estava, mas assim, é um encaixe muito favorável, muito tranquilo. A defesa do Indiana é muito insegura, só que o problema é que os Pelicans são ruins dos dois lados da quadra. Eles sofreram 120,1 pontos de média e fizeram 105,5, então pontuaram um pouco e sofreram muitos pontos. Não à toa, eles são um dos 10 piores ataques da NBA e também são a segunda pior defesa. E isso aqui é o que mais justifica esse over dos Nets, porque a gente está falando de um time que, além de ter sofrido mais de 120 pontos de média, eles sofreram pelo menos 104 em todas as oportunidades, e nos últimos 5 jogos, onde eles tiveram muitos desfalques, sofreram 115 ou mais nesses 5 consecutivos. E outra coisa interessante, a gente está falando aqui de uma equipe, né, do New Orleans Pelicans, que no caso tem o quarto pior net rating da liga. Net rating é o saldo a cada 100 posses de bola de quantos pontos você faz, e a cada 100 posses de bola quantos pontos você sofre. É o cálculo mais exato ali para você ter a eficiência ofensiva e defensiva de um time. Porque às vezes você vai ter um time que pontua muito, e aí você vai falar, pô, esse time aqui é muito bom, mas ele é um time que tem muitas posses de bola por minuto. Então, a NBA decidiu definir um cálculo mais igualitário para todo mundo, colocando a cada 100 posses de bola quantos pontos esse time faz, quantos pontos esse time faz, quantos pontos esse sofre e quantos pontos esse sofre. É um cálculo mais exato para você deixar os times em pé de igualdade e poder definir qual que é o melhor ataque e qual que é a melhor defesa. E aí você consegue fazer a subtração. A cada 100 posses de bola, quantos pontos você marca, menos quantos pontos você sofre. E os Pelicans têm um net rating de menos 10,6. E para quem já assistiu os jogos dos Wizards e do Jazz, sabe que são assim dos piores times assim dos últimos anos, pelo que eles vêm jogando até aqui. São horríveis mesmo assim, cara, é desesperador ver o jogo deles. Eles parecem não ter nem chances muitas vezes. Claro, uma outra vitória eles vão ter, mas no geral são times muito ruins, ou seja, os Pelicans estão conversando com esses caras aqui, é bem preocupante. E por falar em Wizards, agora vamos falar a respeito dessa equipe que enfrenta o Houston Rockets. Mais precisamente, vamos falar então do Houston Rockets, outra partida que a gente tem aqui, diversas possibilidades. Hoje eu tô dissecando bastante os jogos aqui para vocês e a gente vai definir as melhores opções para o VIP, mas toda essa dissecagem, essa análise a gente traz para a galera do VIP pelo menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo que vocês vão encontrar no mundo. A gente teve essa proposta, pesquisamos diversos grupos VIPs mundo afora, tá? Não só no Brasil, e a gente falou, cara, como a gente pode ter mais conteúdo relevante pra galera para trazer. Então esse é o nosso objetivo, ser o grupo VIP exemplo, não só pro Brasil, mas pro mundo em relação à NBA. Guias, e-books, tips exclusivas, análises também exclusivas, dicas especiais de jogador ali também, vídeos exclusivos, muito conteúdo você encontra lá por apenas R$50. Conversem com o Matheus, vejam a nossa proposta, todo o nosso conteúdo e vejam se vale a pena participar. A meta para esse vídeo é de 200 likes, então clique no botão de joinha para poder celebrar esse vídeo mais completo que a gente está trazendo para vocês e para ajudar o nosso canal a seguir existindo, beleza? Bom, aqui a gente tem o Washington Wizards, que é uma das piores defesas da NBA, um dos piores times, né? O segundo pior net rating da liga, a terceira pior eficiência defensiva. Ofensivamente, eles também são muito ruins, o terceiro pior da NBA. Por falar em net rating, o Houston Rockets é um net rating de top 10, é um time que vem muito bem e é um time que pode ferir bastante aqui
essa defesa dos Wizards, porque eles têm o segundo melhor aproveitamento em rebotes ofensivos da liga, enquanto que os Wizards têm o pior aproveitamento em rebotes defensivos. Ou seja, a equipe do Houston Rockets pode pontuar bem, tirar proveito de arremessos errados que eles fizeram em rebotes ofensivos para corrigir e ter uma segunda oportunidade, uma segunda jogada. Isso é muito relevante para o over. Então, vocês podem ou duplar a pontuação dos Nets com a pontuação dos Rockets, ou a dos Cavs com a pontuação dos Rockets também, assim como a gente também indicou a pontuação dos Cavs e dos Nets. Ou seja, você pode fazer o seu combinado, vejam o que vocês acham mais seguro, aquilo que bate com as ideias de vocês, mas eu acho que até acima de 112,5 pontos para os Rockets faz sentido. Os Wizards, eles sofreram aqui nos últimos 20 jogos uma média de 120,3 pontos, sofreram pelo menos 121 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos e sofreram pelo menos 118 em 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos consecutivos. Isso é muito relevante, isso que eles enfrentaram diversos ataques de níveis médio para baixo e ainda assim eles sofreram bastante. Com isso, a equipe do Houston Rockets pode ferir eles. Nesse ano, o Houston vem atacando bem, quase um dos 10 melhores por 100 posse de bola da liga, e eles têm ali no Sengun o principal jogador para poder produzir bem, porque quando a gente vai aqui na defesa versus posição, o Wizards é o terceiro time mais vazado para pivôs na NBA, e o Sengun é um jogador que, caso tenha volume de jogo, pode tirar proveito disso. A gente trouxe até essa informação dos últimos 6 pivôs que enfrentaram a equipe do Washington Wizards, 5 deles foram over, um deles foi o Luke Cornet, que é um reserva, é um cara que estava sendo testado ali por uma situação de ausência dos titulares dos Celtics, mas os pivôs titulares, Jarrett Allen, Capela 2 vezes, que enfrentou eles 2 vezes, Bam Adebayo, Zach Kirei, todos foram over nas suas pontuações. Beleza? Falando aqui de OKC Clippers, a gente tem aqui uma partida um pouco mais difícil de analisar, os Clippers vão dar trabalho, e esse palpite que eu vou trazer para vocês claramente é o menos seguro. A gente está contando acima de tudo com o ataque lento dos Clippers e pouco eficiente, também com a boa defesa do Thunder. Eu acredito que o Thunder seja favorito, mas é só de 1,34, não me apetece, então eu vou investir na melhor defesa da NBA, enfrentando a 4ª melhor defesa da NBA, ou seja, 2 defesas de bom nível. O OKC, que é o melhor ataque dessa partida, tá fora do top 10, um ataque de meio de tabela, e os Clippers estão quase entre os 10 piores ataques. Em relação à velocidade, os Clippers é o terceiro time mais lento da liga, e o OKC, aí sim, é um time mais rápido. Isso aqui que me preocupa, tá? O pace fez muita diferença ali no jogo bem pontuado do OKC contra o Denver Nuggets, mas se o jogo for mais cadenciado, mais trabalhado, então tentem entrar no ao vivo, vocês vão ver ali, pô, o jogo tá mais lento. Beleza, dá pra entrar no under, que é o meu palpite, beleza? Então, meu palpite para essa partida aqui, repito, é o mais arriscado, vocês têm que prestar atenção no jogo ao vivo, ver como é que tá o pace do jogo, se ele tiver cadenciado, e geralmente vai estar por conta do James Harden, que gosta mais desse jogo mais lento, aí a gente entra no under, senão a gente fica de fora ou espera o jogo se ajustar ali no ritmo. É isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, por isso é importante saber trabalhar no ao vivo. E a gente vai começar a ensinar a galera a trabalhar no ao vivo lá no nosso grupo VIP, beleza? A partir do mês que vem vai ter conteúdo especial lá pra galera poder operar em live. Então vamos de abaixo de 224,5 pontos totais nessa partida, contando acima de tudo com essas excelentes defesas e com o histórico recente nos jogos dos Clippers, tá? Eles tiveram jogos bem lentos, ficaram abaixo de 224,5 pontos nos últimos 5 jogos consecutivos, em 7 dos últimos 8 jogos que fizeram, e também ficaram em 9 dos últimos 8 jogos que fizeram. 2 do que eles ultrapassaram aqui foi esse aqui contra o Suns, e esse aqui contra o Suns também, mas esse aqui teve prorrogação. Se não fosse a prorrogação, teriam ficado abaixo em grande maioria dos jogos que fizeram, até aqui em 90% no caso, né? E o Oklahoma City Thunder é um time mais irregular nesse sentido, tá? Porque eles geralmente produzem bem, eles vêm produzindo bem ofensivamente falando, mas é um time que tá pecando um pouquinho mais ali na defesa, então tomem bastante cuidado hoje, porque os últimos 3 jogos seguidos deles foram over, mas se a gente for pegar um histórico mais completo, um recorte mais inteligente, digamos assim, eles que fizeram nessa temporada 10 jogos, em 4 eles ficaram no acima dessa pontuação e nos outros ficaram bem abaixo de. Beleza? Para finalizar, vamos falar de Spurs e Kings. Eu sempre falo para vocês aqui que os palpites mais arriscados geralmente estão relacionados a handicap negativo ou vitória de uma franquia. Então, dentro de uma rodada em geral, eu acho que é importante vocês escolherem jogos que vocês vão assistir, vão acompanhar, principalmente porque começa no mesmo horário, para poder ficar de olho num possível cash out com lucro mínimo ou então com prejuízos baixos. Mas aqui para essa partida eu acho que a melhor opção ainda é a vitória do Sacramento Kings, tá? O San Antonio Spurs nessa temporada só conseguiram ter alguma facilidade, olhe lá, contra alguns times bem ruins, tá? Inclusive na última rodada eles perderam pro Utah Jazz, que é um dos piores times da NBA, eles perderam 3 dos últimos 4 jogos. Suas vitórias recentes foram contra Jazz e Blazers, o que não é grande
grande coisa, aí sim uma vitória interessante contra os Timberwolves. Mas a equipe do Sacramento Kings também vem fazendo jogos interessantes, começaram ali vencendo alguns rivais mais fracos, perdendo outros de um nível mais forte, mas encontraram um bom eixo, né? Nos últimos 8 jogos eles venceram 6, perderam para os Raptors, o que é bem preocupante. Mas sua única derrota ali, além dos Raptors, foi pro time dos Clippers, que é um bom time bem interessante. Então, a gente tem um cenário aqui no qual o Sacramento Kings, além de ter os melhores jogadores em quadra, o time mais, digamos, com mais condições de ir para uns playoffs nessa temporada, nos últimos 9 encontros, eles venceram 8 dos últimos 9 jogos contra o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs conseguiu vencer apenas 1, e uma dica para vocês, tomem cuidado com essa linha de pontuação aqui recente desses confrontos, tá? Não se enganem, porque os Spurs mudaram completamente, eles estão jogando num ritmo mais lento, eles estão melhores na defesa e continuam ruins no ataque, ou minimamente pouco eficientes. A equipe do San Antonio é o 5º pior ataque da NBA por 100 posses de bola, e eles são quase uma das 10 melhores defesas, então por isso que eu acho que aquela linha de pontuação ali pode enganar muita gente. Em relação à velocidade também, eles estão jogando um dos 10 ritmos mais lentos da liga. Na última temporada eles eram um dos 10 mais rápidos. Com a adição do Chris Paul, eles tiveram que diminuir um pouco a velocidade porque ele gosta de um jogo mais cadenciado, ou seja, eles estão melhores na defesa, piores no ataque e jogando num ritmo mais lento, que é bem perigoso. E a gente também tem o Sacramento Kings defendendo bem, tá? Quase uma das 10 melhores defesas da liga. O único ponto aqui positivo para um possível over é justamente o ataque do Sacramento Kings, que é um dos 10 melhores da NBA, e o ritmo deles nessa temporada especialmente também nem tá tão alto assim, até por conta do DeMar DeRozan, eles também tiveram que diminuir um pouco essa velocidade. Então não se enganem com esses números, mas a gente tem números suficientes para acreditar que a equipe dos Kings vai vencer. É um ataque de top 10, uma defesa quase de top 10, um dos 10 melhores net ratings da liga, os 7 melhores no momento da competição, se mostraram mais competitivos contra adversários melhores, e o net rating do San Antonio Spurs é quase um dos 10 piores da liga, além desse histórico recente extremamente favorável para os Kings. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, e também comentar aqui embaixo e conhecer o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Quero agradecer a audiência de cada um de vocês. Muito obrigado e falou!